Louvor, e a Deus seja toda a exaltação. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura, queridos, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 4. E depois nós leremos do versículo 11 ao versículo 14. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor Isaac Rafael dos Santos, pela oportunidade a mim confiada nesta noite para vos trazer uma palavra da parte de Deus. Quero saudar também o nosso vice-dirigente da congregação aqui do Funcionários 2, nosso evangelista Manuel Nunes. Deus continue abençoando esses homens de Deus que estão de frente desta igreja. Todos os demais irmãos que estão conectados aí nas redes sociais, que Deus os abençoe grandiosamente. Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. Versículo 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, preste bem atenção, nem bois e nem jumentos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gedeão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão lhes respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quem pode dizer amém? Façamos uma breve oração, meus irmãos. Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, cultuando a Ti, mas aqui estou eu de forma expressa, reconhecendo de maneira pública a minha dependência do Teu Espírito e da Tua direção para conosco nesta noite. Fale conosco, meu Senhor, porque Tu conheces a necessidade dos Teus filhos que aqui estão na congregação. Apesar de serem poucos, mas estão aqui, Senhor, nas partes técnicas, na intercessão, organizando este culto. Mas os Teus filhos que também estão assistindo nas suas casas, dai-nos uma palavra, porque Tu sabes a necessidade de cada um. Continue conosco, amigo Espírito Santo. Tu tens plena liberdade para operar entre nós, para atuar entre nós. O Senhor pode, Jesus, até mesmo batizar com Teu Espírito Santo através dessa transmissão deste culto online. O Senhor pode, Senhor, curar enfermidades que sejam alojadas, porque Tu tens a autoridade, Tu tens o controle, Tu tens o domínio, porque Tu comanda todas as coisas. Mas pelo que eu te peço e te agradeço nesta noite, eu te agradeço porque Tu nos deste saúde para estar aqui. Mas continue conosco e aplique esta palavra em nossos corações para a glória do Teu nome. Os irmãos dizem: meus irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra para vos trazer nesta noite. O Espírito Santo me dirigiu para o livro dos Juízes, mas precisamente aqui no capítulo 6 e os versículos que nós acabamos de ler. E o Senhor me deu um tema para a ministração desta noite, e o tema é os desafios da chamada de Gideão. Você pode repetir comigo, os irmãos que aqui estão presentes, você que está em sua casa, diga comigo: os desafios da chamada de Gideão. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos diante de um livro
escrito aproximadamente entre os anos 1550 ao ano 1000 a.C. Esse livro ele vai tratar justamente sobre a apostasia e vai tratar sobre livramento. Quando vamos observar as narrativas que aqui estão descritas nesse livro, nós iremos observar a mão de Deus que libera misericórdia, mas também nós iremos observar a mão de Deus que estabelece justiça. Um Deus misericordioso, mas também um Deus que estabelece juízo. Por isso o tema deste livro é tratando sobre apostasia e livramento. Nós estamos diante do livro, queridos, que é o principal elo entre o livro de Josué. Quando vamos ler o livro dos Juízes, nós iremos observar que vai tratar sobre os períodos dos reis de Israel. O período dos Juízes, queridos, vai aproximadamente entre os anos 1375 ao ano 1050 antes de Cristo. Quando vamos observar o contexto da escrita deste livro, nós iremos nos situar um momento ainda em que Israel ainda era uma confederação de tribos, ainda não houvera divisões, como nós iremos observar as narrativas consequentes da Bíblia Sagrada. Lendo o livro dos Juízes, nós iremos observar que este livro ele vai trazer o título justamente pelas pessoas que dominaram o seu tempo como autoridade para julgar e estabelecer justiça entre um povo que estava em desobediência. Quando falamos do livro dos Juízes, nós lembramos-nos muito bem dos juízes muito conhecidos da Bíblia, como por exemplo a juíza Débora, que exerceu a sua jurisdição em seu tempo com maestria, como também Baraque se une a Débora para estabelecer o seu exercício como juiz em seu tempo. Outro juiz que nós também conhecemos é Sansão, e outro juiz também que nós estamos diante aqui da Bíblia Sagrada tratando é o juiz chamado Gideão, aquele que vai promover a restauração do concerto que fora quebrado mediante a desobediência. Lendo, queridos, a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo me deu alguns pontos que eu quero tratar com vocês na noite de hoje. Falar sobre os desafios da chamada de Gideão. Vale muito salientar, fazermos a leitura de maneira minuciosa dos versículos que aqui acabamos de ler. Observe que o capítulo 6 e o versículo 1 em diante vai tratar sobre a condição triste que se encontrava Israel sob o domínio dos midianitas. E o narrador deste livro, o escritor deste livro, ele vai escrever da seguinte maneira no versículo 1: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Todos nós que lemos a Bíblia Sagrada, nós somos conhecedores que após a morte de Josué, o povo de Deus, ele entrou em várias quedas consequentes mediante a desobediência. Observe que Josué morre e o povo se esquece do Deus que os tirara da mão do Egito, da opressão egípcia. A Bíblia vai dizer que o povo inicia uma série de quedas, mas Deus, ao ouvir o clamor do povo, levantava juízes para estabelecer a paz. Nós, observando essas narrativas aqui de Juízes, nós aqui observamos um Deus que tem prazer em promover unidade, aonde tem uma quebra de aliança, onde tem uma desunião. Observe que aonde existe um clamor verdadeiro, sempre tem uma atuação verídica do poder de Deus para trazer unidade. Quando lemos este livro de Juízes, nós vemos este Deus que tem prazer na unidade. E o versículo 1 diz que os filhos de Israel, eles faziam aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Observe, Thales, qual é o primeiro desafio da chamada de Gideão. Nós vamos observar
que ser chamado por Deus em um tempo de ascendência política, um tempo de desenvolvimento econômico, um tempo de crescimentos em todas as áreas e aspectos de uma nação, ou de um povo, ou de um lugar, ou de um ambiente, é muito bom. Outra coisa é você ser levantado por Deus em um tempo de crises. Observe que nessa noite aqui eu estou pregando para alguém que foi chamado por Deus para se posicionar em um tempo não agradável, mas um tempo marcado pelas perdas, um tempo marcado pelos conflitos, um tempo marcado pelos confrontos. Mas Deus tem sempre alguém para levantar em um tempo de desespero. Observe, glória a Deus, que Deus, Ele vai levantar de Gideão em um tempo de conflitos. E o conflito que nós estamos aqui diante do versículo 1 é justamente a corrupção espiritual. O povo de Deus estava em plena corrupção espiritual. Thales, seja mais direto. O povo descentralizou a pessoa de Deus, a presença de Deus, para adorar a deuses pagãos, dos midianitas, dos amalequitas. E eu vou citar alguns deuses aqui que você conhece, como por exemplo Baal. Alguém pode estar me assistindo e dizendo: Thales, que tipo de Deus era Baal? Pela linguagem dos amalequitas, dos cananeus da época, Baal era o Deus da chuva, era o Deus controlador, era o Deus dominador, era o Deus criador, era um Deus semítico ocidental, que tinha poder sobre o vento, que tinha poder sobre a tempestade. Era o Deus mais importante dos cananeus. Outro Deus que era adorado pelo povo de Deus no tempo de quebra do concerto era a deusa chamada Astarote. Astarote, para você que não conhece, era a deusa da fertilidade, era a deusa do amor e era a deusa da guerra. Observe que o povo de Deus descentralizaram a adoração verdadeira para reverenciar a Baal e a Astarote. Mas observe que Deus, Ele não perde aquele que tem promessa. Mesmo que alguém tente se desviar da promessa, Deus, Ele promove um meio para que haja um recomeço. E eu não sei como você está assistindo essa transmissão nesta noite, mas o Espírito Santo me comunica: é tempo de tomar uma postura diante de Deus e renunciar a Baal, renunciar a Astarote e servir ao Deus verdadeiro. Quem pode glorificar o nome de Jesus esta noite, aproveite este momento para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quebra de aliança, quebra de concerto, faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E observe que eles estavam sob a mão dos midianitas por um determinado tempo. Por 7 anos, o povo de Deus, irmão Eduardo, estava sob a opressão dos midianitas. Eu falei que o primeiro desafio da chamada de Gideão é a corrupção espiritual. Falar de corrupção espiritual, queridos, é falar sobre desvirtuação dos princípios divinos para se abraçar aquilo que desagrada a vontade de Deus. E tudo aquilo que é praticado, que afasta Deus do centro, a presença de Deus se esvai, e a negatividade dos atos negativos que você pratica vai promover consequências destrutivas mediante a posição que você não toma diante de Deus para se consertar no caminho errado que você está vivendo. Então observe que viver diante de alguém que vive uma corrupção espiritual é muito complicado. Medite comigo neste momento. Uma mãe que está dentro de casa, a única pessoa crente da família, ora para Deus salvar um filho, ora para Deus salvar um marido. É uma guerra tremenda dentro de casa. Só ela jejuma, só ela faz culto devocional, só ela se consagra. É uma corrupção espiritual. A família não quer saber de Deus, a família não quer saber de viver uma vida de santidade, mas ela está
está clamando, mas ela está orando. O que eu quero dizer com isso é que aonde tem alguém que clama para haver uma mudança, sempre tem um Deus disponível para operar um milagre. Observe que Deus, Ele vai nos confrontar nesta noite. Que tipo de posição eu estou tomando diante da corrupção espiritual? Nós estamos vendo que a corrupção espiritual não está apenas localizada em municípios, em estados, em uma nação específica, mas a corrupção espiritual, ela permeou, ela atravessou as fronteiras para os continentes americanos, asiáticos, para o Oriente, América do Sul, América do Norte, toda a América Latina, todo o planeta Terra está dominado por uma corrupção espiritual. O povo, muitas das vezes, só quer saber de Deus quando a prova chega, quando a pressão chega, quando a porta se fecha, quando há perda de alguém. Mas Deus está nos erguendo nesta noite para que venhamos adorá-lo na perda, na vitória, na conquista, nas angústias. O verdadeiro adorador não escolhe templo para adorar. O verdadeiro adorador, aonde ele chega, ele estabelece o altar, aonde ele chega, ele estabelece um culto. Nós devemos se posicionar. Talvez por que você diz isso? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus só clamava a Deus quando a pressão dos adversários estava subjugando eles a uma condição de miséria. Então observe para a gente seguir o texto. Não estão sentindo graça. Se os irmãos estivessem sentindo graça, diga glória. Eita, arabaia. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si o que, irmãos? Por causa dos midianitas, eles fizeram covas que estão nos montes. Eles fizeram cavernas. E os filhos de Israel fizeram fortificações. Primeiro, desafio de uma chamada de um Gideão, corrupção espiritual. Segundo, nós estamos vendo aqui o desafio da chamada de Gideão é justamente ser confrontado pelo desespero. Nós vemos no versículo 2 que a pressão é tão grande que leva o povo ao desespero. O povo, por medo dos ataques e das invasões dos midianitas, eles estavam se escondendo em covas que eles próprios cavavam e estavam em cavernas com medo das invasões dos midianitas. E qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? É um tempo de desespero. A sociedade está desesperada. A sociedade está vivendo um tempo de conflitos intensos nas suas áreas emocionais. E o povo de Deus, Israel, mediante a desobediência, estava sofrendo um desespero pela quebra do concerto. E eu vou dizer algo que o céu me dá a ordem para dizer. É tempo da igreja brasileira rever o tipo de concerto que ela está preservando. Sabe por quê? Porque num abrir e fechar de olhos, eu vou dizer porque eu estou sentindo graça. A última trombeta vai tocar, e só quem vai subir são aqueles que preservaram a aliança com Deus verdadeiro. Desespero. Mas o interessante é que, biblicamente falando, é muito fácil de dizer assim para Gideão. Mas Gideão, como é que Gideão diz que se Deus é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? Como é que ele tem autoridade, como é que ele tem capacidade de se direcionar para o anjo que Deus envia, para a manifestação teofônica de Deus, que é a manifestação física? Como é que ele tem capacidade de dizer para o anjo que o Senhor, se Deus é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? Porque uma coisa está de fora, outra coisa está dentro. Uma coisa é eu olhar para você, eu estando fora da sua situação. Outra coisa é eu estar dentro, sentindo a sua dor, sentindo a sua angústia, sendo também afetado pelo desespero. Então você vai entender que a chamada de Gideão
antes dela ser concedida de maneira oficial, Deus está forjando Gideão em desespero. Observe que eles estão em desespero. Covas, cavernas e fortificações. Tem muitas pessoas que nesses últimos tempos estão dentro de covas espirituais, cavernas espirituais. Escute o que eu estou dizendo para você. Os midianitas assolam, e por medo e por desespero, as pessoas estão enclausurando a sua vida espiritual, levando a sua vida, a sua chamada, a sua aliança com Deus a um quarto escuro de questionamentos. A sua mente está dominada por desespero. Mas escute o que Deus fala conosco nesta noite. Hoje é noite de quebrar alguns protocolos que o diabo que tentou estabelecer na sua vida para impedir o seu crescimento. Escute que Deus me usa como um canal de autoridade, biblicamente falando, porque eu estou pregando, para repreender todo tipo de impedimento que está dominando você e está levando você a um aprisionamento por causa dos midianitas, por causa dos conflitos, por causa dos confrontos. Versículo 3. Por que sucedia? Por que o povo estava em covas? O versículo 3 responde: porque sucedia que, semeando Israel... Eita, agora a gente vai entrar no assunto. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam que, irmãos? Os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. Escute, na medida que o povo de Deus estava semeando, os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente, eles se uniam para fazer com que toda a semeadura fosse frustrada. E qual é o desafio de Gideão que nós aprendemos nesse texto? Antes dele ser vocacionado de forma oficial, é que Gideão, a vida de Gideão é forjada em um tempo de conflitos na semeadura. É muito difícil quando você está começando e começa a semear, alguém chega para desfazer aquilo que você fez. E você me ouve neste momento, nesta noite, teve algo na sua vida, teve um tempo que você até semeou, mas por causa da pressão de alguém que toda vez quando você semeava, essa pessoa se levantava e desfazia o que você fazia, você se entristeceu e a angústia dominou você e você desistiu da chamada. Mas eu quero dizer para você, biblicamente falando, que o tempo do recomeço de Deus está chegando hoje para você. Escute, que o tempo da semeadura é um tempo muito importante, porque quando existe o tempo da semeadura, significa dizer que existe uma pretensão de colheita. Ninguém semeia, ninguém trabalha na agricultura não vendo o seu retorno benéfico daquilo que você fez, daquilo que você semeou. Ou seja, aonde tem semeadura e aonde tem conflito de midianita, significa dizer que você não vai ter colheita. Então nós iremos observar que Gideão, ele é forjado no desespero, ele é forjado na corrupção espiritual, e Gideão é forjado no tempo de escassez. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não querem ser forjadas por Deus, em um tempo de escassez, mas é necessário. Já viu aquele velho ditado antigo, mas tem eficácia, que deserto é a escola de crente? Mas é verdade. Gideão, ele vai ter o seu caráter moldado na escassez. Escute, semeia e os midianitas sobem. Existe uma movimentação contrária contra um povo que semeia, mas contra um povo que está com a aliança quebrada. Midianitas e amalequitas, escute, povos que estão se unindo em prol de uma finalidade. E a finalidade dos midianitas e amalequitas é destruir a semeadura. Tem alguém que se une para destruir aquilo que você faz. Tem alguém que se une para destruir aquilo que Deus estabeleceu através de você. Mas escute, foi até hoje. Por quê? Porque Deus está te despertando para entender que necessariamente você tem que sentir isso na pele para valorizar a chamada que Ele está concedendo. Se nós não passarmos pelo tempo das conspirações, nós não teremos experiências e muito menos fortificação emocional para aconselhar e instruir alguém. Então Gideão é trabalhado neste tempo.
em um tempo de conspiração. Eita Jesus! É muito bom, pastor Isaac e Rafael dos Santos, quando a gente tem apoio. É muito bom quando a gente tem ajuda. É muito bom quando alguém estende a mão para lhe ajudar, irmão Manuel. Mas triste é você começar e um grupo por trás de você tentando destruir sua chamada, tentando destruir o seu ministério, tentando frustrar a sua semeadura. Eu não sei se você está sentindo a direção, mas escute: alguém frustrou a sua semeadura até hoje. Alguém colocou a mão na sua chamada até hoje, dizendo: por mim ele não cresce, por mim ela não cresce. Mas escute o que Deus está te dizendo: eu te forjei para te fazer grande, eu te forjei para te dar autoridade, eu te forjei para uma posição de grandeza. Gideão é forjado no estreito, para mais para frente ele sentar nas cadeiras da promessa. Se você não é forjado por Deus em um lugar estreito, jamais você vai valorizar a presença dele no lugar largo. Ergue-me, rácia. Vamos seguir. Eita Jesus, Jesus está aqui, irmão. Conspirações. O caráter de Gideão é forjado nas conspirações. Versículos 4. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento. Eita, irmãos, em Israel, nem ovelhas, irmão Didier, nem bois, e nem jumentos. Vamos trabalhar um pouco o versículo 4? O versículo 4, queridos, vai falar sobre um dos pilares da agricultura e uma das molas propulsoras para o desenvolvimento agrário daquele tempo, onde o povo necessariamente necessitava da agricultura para o seu desenvolvimento em todos os seus aspectos como nação. Nós iremos observar aqui, irmão Eduardo, que o versículo 4 vai falar sobre campo, novidade da terra, vai falar sobre mantimento, vai falar sobre ovelha, vai falar sobre boi, vai falar sobre jumento. 6 pontos que são necessariamente essenciais para promover o crescimento de um povo. Mas os midianitas estavam se opondo contra eles em campo, em um lugar aberto. Em um lugar aberto, eles estavam se opondo contra o povo e estavam destruindo a novidade da terra. Escute, existe uma terra que produz, mas existe uma terra que não tem sustentabilidade. Escute, uma coisa é você produzir, uma coisa é ter continuidade naquilo que você produz. A terra tem justamente fertilidade. É uma terra que se semeia, é uma terra que se produz, porque tem novidade na terra. A Bíblia diz que eles destruíam a novidade da terra, ou seja, as sementes que eram lançadas, quando elas começavam a crescer, a germinar, a se desenvolver, quando a oposição observava que tinha um desenvolvimento, eles chegavam na terra e destruíam a novidade da terra. Ou seja, Gideão é forjado justamente em um tempo onde as suas expectativas são frustradas. Irmãos, observe no versículo 4. Você semeia e vê a novidade da terra, mas a sua expectativa de colheita, ela é frustrada. E observe que ele vai dizer o ambiente, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Ou seja, tudo aquilo que era novo era arrancado, tudo aquilo que era novo era retirado, tudo aquilo que era novo era roubado, era ceifado. Então era um trabalho que tinha uma expectativa que era frustrada. Tem alguém que me ouve e já trabalhou demais na obra de Deus e as suas expectativas se frustraram. Você cansou de semear, você cansou de trabalhar. Por quê? Porque toda vez que você semeia e vê a novidade da terra, você diz: lá vem os midianitas e ceifarão a novidade da terra.
Mas escute o que Deus está dizendo. Deus está usando este tempo justamente de expectativas frustradas para fortificar a tua área emocional. Por que, Thales? Porque o que Deus tem contigo não é coisa pequena. Deus, Ele tem coisas grandes para se revelar através de você, mas Ele está permitindo que a novidade da terra seja ceifada, que as tuas expectativas sejam frustradas, para você entender a valorização da chamada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos para a Bíblia, irmãos. Novidade da terra. E eles não deixavam o quê, pastor Isaac e Rafael? Eles não deixavam mantimento. Aonde? Em Israel. Todo o mantimento que tinha no meio do povo era retirado. Escute, um povo que é desnutrido, ele perde as suas forças físicas para o trabalho. Da mesma forma, é uma alma desnutrida de Deus. Ela não tem força para adorar o Deus que ele serve. Tem muitas pessoas que, por causa dos midianitas, eles estão desnutridos espiritualmente falando, porque tudo aquilo que nutria era roubado pelos opositores. Tem alguém que me ouve e não tem prazer de cantar, está assistindo a transmissão, mas alguém mandou para você, você nem esperava de assistir este culto nesta noite, mas por você, a sua alma não direcionava você para adorar, porque você está desnutrido. Os midianitas levaram a novidade da terra, os midianitas levaram o mantimento, e você está desnutrido. Você não tem força para cantar, você não tem força para adorar, você não tem força para fazer a obra, você não tem força para descer pelas madrugadas, você não tem força para ler a Bíblia. Desnutrido. Por quê? Onde não tem comida não existe fortificação. Eita, lamarraci andaraia. Existe uma fortificação de Deus que desce entre nós esta noite aqui, para justamente liberar sobre nós saúde espiritual. Tem alguém que está me ouvindo nesta noite e a sua alma estava desnutrida, mas a partir deste momento, pela autoridade que Deus me confere, Ele manda eu te comunicar: eu estou te nutrindo, eu estou te nutrindo, eu estou te nutrindo. Os irmãos que estão na minha retaguarda, neste altar agora, recebam nutrientes da parte de Deus. Choribicandaraia. Nem ovelhas. Eribirraciandacamaia. As ovelhas, queridos, escute bem. Existia o couro para roupas, o leite para a realização de pratos típicos da época, e a carne para matar a fome com as suas proteínas. Então o povo estava perdendo as suas proteínas, o povo estava perdendo o couro para fazer roupa, e o povo estava perdendo o leite para realizar as suas culinárias da época, suas culinárias típicas. Tudo aquilo que era típico estava sendo retirado por alguém que estava se opondo. Então observe, nem tem ovelha. Tem alguém que está me ouvindo que só tem um cercado montado, porque as ovelhas foram retiradas pelos midianitas e os amalequitas. Mas escute o que Deus te comunica: as ovelhas vão voltar. Te prepara para beber leite de novo, te prepara para usufruir do couro e te prepara para comer carne. Deus está forjando Gideão em um tempo de perdas, em um tempo de extrações, de perdas. Quem diz glória a Deus nessa noite? E o que é que o povo perde? O povo perde os bois. O que significam os bois daquela época? Força para carregar justamente uma quantidade maior de produtos, de bens duráveis da época. Por quê? Porque colocavam os bois nas carroças, e além de usar os bois para as carroças, para locomoção, usavam também os bois para os holocaustos. Usavam tanto as ovelhas para os holocaustos, como também os bois. Os jumentos não eram usados para o holocausto, só eram as ovelhas e os bois. Então observe que nem as ovelhas e nem os bois estavam na terra, porque os midianitas, eles vinham e levavam tudo. Vamos lá.
Não tinha jumento. Para que os jumentos eram usados? Para as viagens. Todos nós sabemos que quando vamos estudar aquele território da Palestina, dos tempos antigos de Israel, nós iremos observar que para transitarem precisavam de camelos, precisavam de jumentos. Então nós iremos observar que quando os midianitas pressionam, eles vão tirar os meios de locomoção. Então a chamada de Gideão é forjada em um tempo que até o meio de locomoção foi retirado deles. Eu vou dizer algumas coisas da parte de Deus. Tem alguém que pensou que tirando o jumento ia te impedir de crescer. Mas tem coisas, irmãos, na nossa vida que são tão essenciais para o nosso crescimento, que se porventura a gente perder aquilo, a gente não sai de canto. E tem pessoas que pensaram que por você perder aquilo que você gosta e que você necessita para realizar sua chamada, seu ministério, seu trabalho, pensaram que você ia ficar estagnado, quando pelo contrário, quando menos esperaram, viram você se movimentando. Ou seja, pensaram que iam te paralisar, mas Deus te deu força para você se movimentar. Ou seja, pode tirar o jumento, mas a presença fica, a chamada fica. Aonde tu estás em tua casa agora, levanta essa mão direita e adore ao Senhor nesta noite, porque puderam levar até o jumento, mas a promessa ninguém arranca. A promessa que Deus te fez, ninguém tem capacidade de tirar, de arrancar, porque quem fez foi o Deus da obra. Quem fez foi o Deus criador, o Deus provedor, o Deus promovedor de escape em tempo de aperto. Eita, camassuri ré. Vamos lá. Aí nesse tempo todinho, irmãos, eita, Senhor Jesus, aí ele vai dizer que toda vez que os midianitas subiam, eles subiam como gafanhotos. Agora, olha, observe bem, no versículo 6 a Bíblia diz que Israel empobreceu pela presença dos midianitas. Escute, o povo de Deus fica pobre por causa da presença dos midianitas. Porque aonde existe alguém que despreza a presença de Deus, sempre vai promover em você justamente a perda de tudo aquilo que você tem espiritualmente. Porque aonde tem alguém que negligencia a autoridade de Deus, vai fazer com que você perca aquilo que você tem. Então os midianitas dentro do povo fizeram o povo empobrecer, ficaram pobres. Versículo 7. Agora os irmãos vão dar um glória. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, pastor Isaac e Rafael dos Santos, por causa dos midianitas, o versículo 8, enviou o Senhor um profeta. Ela bacama chória. Diga para o seu irmão aí, Deus sempre tem um profeta em tempo de crise. Ele me colchou, me Thales, quem é o profeta? Será que eu sou profeta? Você é o profeta da sua casa. Você é o profeta no ambiente de trabalho. Aonde você chega, você é o profeta de Deus. E observe que Deus enviou um profeta ao filho de Israel, que lhes diz assim: diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus. Será que tem alguém da glória? Deus está dizendo através do profeta: não tenha medo dos deuses dos amorreus. Por quê? Porque em cuja terra que habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Aí o versículo 11 diz: então olhe para alguém que está perto de você e diga: Deus sempre tem um então para colocar na frase. Deus sempre tem um então para colocar na história. Como assim é? Então, vírgula, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo. Irmãos, observe algumas curiosidades desse texto. O anjo vem e se assenta debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. Se vocês sabiam que Joás é da descendência de José, Gideão é da descendência de José.
E quem é José? Didier Melo, ele é fruto da promessa. Então Joás é filho de Abiezer, da descendência de José. Aí diz, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? No lugar de tratar uvas, para o salvar dos midianitas. O que é que Gideão estava fazendo no lagar? Ele estava malhando o que, irmãos? Trigo. E a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar para que o trigo não fosse levado. Escute. O trigo estava sendo malhado no lagar para que os inimigos não viessem pegar o trigo. Tem algo que está em tua mão que é muito precioso. Observe o versículo 11 dizendo: o Gideão está malhando o trigo no lagar, em um lugar estratégico, em um lugar escondido, para que o adversário não leve o trigo. Escute, tem alguém que está sob a tua autoridade espiritual e não se perdeu porque você, como estratégia de Deus, está guardando. Tem muita gente que está querendo tirar o trigo que você está guardando da tua mão, da tua posse, da tua autoridade. Mas biblicamente falando, aonde tem alguém forjado em todos esses aspectos que aqui eu tratei com vocês no texto, ele sempre vai ter estratégia para não desprezar aquilo que está em suas mãos, o trigo. Se você puder falar para alguém, diga para alguém que está perto de você, valorize o trigo que está na sua mão. Às vezes, irmão Manuel, a gente está malhando trigo num lugar que não é para malhar. Mas necessariamente a gente precisa trabalhar o trigo lá para não perder ele. O ambiente de trabalho do trigo pode até mudar, o que não muda é a essência. Então tem alguém que está sob a tua autoridade, que Deus está te dando a autoridade para trabalhar ele, justamente no lagar, porque é um lugar estreito. Ergue a face, ré. E é justamente um lugar onde ninguém observa, é um lugar escondido, é um lugar onde não tem visibilidade. Escute, Deus está dando autoridade a você, Gideão, para trabalhar o trigo que está em sua mão no anonimato. Mas por que ele está lá? Por causa dos midianitas. E o versículo 12, escute que o então acompanha a história. Versículo 12. Então o que, irmãos? O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão, meu Jesus. O Gideão está no anonimato, mas o Deus que é dono dele vê ele no anonimato. Então é melhor estar no anonimato sendo visto pelo Deus que te cria, do que estar em público perdendo o trigo que está em tua mão para os midianitas. Tem alguém que me ouve aqui? Está aperreado, irmão Eduardo. É porque ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, o pastor não me vê. Eu sento no banco, saio da igreja, ninguém abraça, ninguém aperta minha mão, ninguém me dá valor, não tem oportunidade. Vive a fase do anonimato, porque vai chegar um dia que os midianitas pensavam que iam te sufocar e vai dizer: gente, olha o trigo lá, olha o trigo lá, olha o trigo lá. Decamassória, tempo de anonimato. Aí o que é que Deus vai fazer? Vai falar com o Gideão. Então o anjo, manifestação teofânica. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Desafios da chamada de Gideão. Um dos maiores desafios da chamada de Gideão, irmãos, que nós iremos ver, é justamente acreditar na presença de Deus em um tempo de justamente de desespero. Uma coisa é você acreditar que Deus está ali quando tudo vai bem, irmão Glauber. Outra coisa é você acreditar que Deus está ali, mas você passando pela prova, você sendo perseguido. Uma coisa é você estar perto de alguém no leito de morte e dizer: Deus está aqui, quando na verdade a sua alma, o seu eu, questiona e diz a Deus: por que justamente comigo? Mas o anjo disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu estava lendo o comentário de Moody, e Moody chega a dizer que é como se essa frase soasse para Gideão como se fosse uma piada.
como se para Gideão ele estivesse sendo confrontado. Oxe, como é que Deus está comigo se está tudo isso acontecendo? Como é que Deus garante a presença se está tudo destruído? Mas o anjo vai dizer que Gideão, aí ele vai entrar aqui em algumas características de Gideão. Por quê? Porque o anjo não diz que Deus garante apenas a presença. O anjo fala que Gideão é um varão de valor. Quando a Bíblia se refere a alguém que é varão valoroso, significa dizer: Gideão, Deus é contigo porque existe honra em você, existe nobreza em você, existe santidade em você, existe comprometimento em você. Aí quando Gideão ouve aquilo, o versículo 13, irmão Eduardo, o que é que Gideão diz? Mas Gideão lhes respondeu, para a gente encerrar: ai, vírgula, Senhor meu, pronome possessivo, meu, se o Senhor é conosco, não é mais comigo. O anjo diz que Deus era com ele. Olha aqui, versículo de número 12. O Senhor é com quem aqui? O Senhor é contigo, singular. Mas no versículo 13, ele vai dizer: se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Tudo isso nos sobreveio. Sabe o que Gideão, a posição que Gideão se posiciona, a postura que ele toma aqui, é justamente se incluir no seu povo. Didier falou sobre não despreze a sua cama. E observa aqui, Gideão, ele poderia aproveitar a oportunidade de dizer: bem verdade, Senhor, mas se o Senhor fosse comigo, porque isso aconteceu. Mas ele diz: se o Senhor fosse conosco. Ele está se incluindo com o povo, excluindo com o povo, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Escute, olha o que ele vai dizer: porém agora, vírgula, o Senhor, Yahvé, Deus Criador, nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai. Era para alguém ter dado glória. Vai. O que Deus diz aqui? Desafios da chamada de Gideão. Qual o desafio que você vê no versículo aqui 14? O desafio justamente é se movimentar valorizando a ordem de Deus em um tempo onde você não tem alternativa. Uma coisa é você se posicionar e se mover vendo uma resolução, a resolução de um problema. Mas Deus diz para Gideão: se movimente, vai, tome uma postura, se posicione, vai, ela vai orgar nesta tua força. Biblicamente falando aqui, o que é que nós podemos observar? Deus não diz assim: vai na minha. Deus diz o quê? Vai na tua. O que é que nós podemos observar pela Bíblia? É Deus dizendo para Gideão: vai de acordo com a capacidade que você tem. Vai de acordo com a capacidade que você tem. Ele diz: vai nesta tua, na tua capacidade. Tem alguém me ouvindo aí dizendo: Thales, a minha capacidade é pequena demais. Mas Deus vai usar justamente essa tua capacidade que é pequena para confundir alguém no tocante à tua chamada. Um dos maiores desafios da chamada de um verdadeiro homem de Deus, de um jovem de Deus, é se deparar com a sua incapacidade. Eu vou dizer, Deus vai te capacitar nesta noite para que a promessa dele se cumpra de acordo com a vontade dele. Se alguém que está aqui me ouvindo observa esta ministração e acredita que Deus está falando, diga bem alto para Deus: Deus me capacita, me reveste. Diga para Deus: a minha força é pouca, eu tenho fragilidade, eu tenho deficiência, mas eu acredito que tu pode capacitar quem não tem capacidade. Eu acredito que tu pode levantar quem não tem capacidade de se levantar. O que Deus está dizendo para você: vai de acordo com a tua capacidade. Olha o desafio do versículo 14. Meu Deus, como está bom de pregar aqui. Fazia tempo que eu não pregava na minha igreja. Glória.
e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês aqui. Desafio da chamada de Gideão. Um desafio para a gente encerrar a mensagem. Um dos desafios é você acreditar que você pode ser um instrumento de livramento de Deus em um tempo de aprisionamento pela quebra da aliança. Deus diz para ele: vai nessa tua força, porque você vai livrar. O que é que Deus diz para Gideão? Tu vais ser um instrumento de livramento na minha mão. Eu vou operar um livramento na vida de um povo, do meu povo, através da tua mão. O que é isso? Eu dei autoridade